Queridos amigos e amigas, estamos de volta em mais um estudo da obra de André Luiz. Obra essa que está sendo estudada na sua sétima produção, equivale a dizer, é a sétima obra de André Luiz que nós estudamos nesse canal, o Raciocínios Espíritas. Eu me refiro, na sua ordem cronológica, à obra Entre a Terra e o Céu. A obra Entre a Terra e o Céu é uma parceria mediúnica entre Chico Xavier, o médium, e o espírito desencarnado André Luiz. Estamos no capítulo 35, capítulo que o autor espiritual muito inteligentemente, muito emblematicamente denomina como reerguimento moral. Estamos nesse capítulo, portanto, reerguimento moral, sobre o qual a gente vai estudar, sobre o qual a gente vai fazer aqui as nossas considerações, né? Esse estudo de Entre a Terra e o Céu tem sido desenvolvido pelos mecanismos virtuais, de maneira online, de forma remota, e faz parte aí de um estudo que conta com a colaboração de outros amigos queridos que fazem parte desse estudo. Esse estudo é um estudo coletivo, é um estudo de grupo, né? Onde nós temos reuniões, temos interações, temos diálogos e temos a análise, o estudo, a exploração intelectual, exploração doutrinária de cada capítulo, capítulo por capítulo. Quem vem nos acompanhando sabe que a gente sempre faz uma abordagem de cada capítulo da obra, não apenas desta, mas das outras obras que a gente já estudou, sobre as quais a gente já comentou aqui, já discutiu. Portanto, estamos aí nesse capítulo hoje, capítulo 35 de Entre a Terra e o Céu, capítulo Reerguimento Moral, capítulo que já assinala o final da obra, já estamos caminhando para a conclusão desta obra maravilhosa, feita de tramas, de desafios, feita de lutas reencarnatórias, de experiências fora do corpo que André Luiz descreveu, muito especialmente em alguns capítulos, feito de intervenção espiritual superior, de obsessão espiritual, de perseguição, de mágoa, de quedas morais, de deslizes morais, de tragédias, inclusive, acidentes, mas, sobretudo, de um processo evolutivo que envolve um grupo de espíritos, grupo esse, que começa a partir da menina Evelina e sua família, tendo Amaro como o pai dessa família, mas que se desdobra em um grupo muito maior, a maioria dos quais encontrava-se reencarnada. Esse grupo ligado por débitos, por necessidades evolutivas, que se encontravam reencarnados de maneira contemporânea, né? Bom, capítulo 35, capítulo Reerguimento Moral. Vale a pena a gente aqui fazer um comentário sobre o título desse capítulo, né? Porque o próprio título do capítulo não é aleatório, não é à toa, né? André Luiz não deu título, não deu esse título, né? Não denominou esse capítulo 35 de maneira assim aleatória, sem propósito, colocando qualquer título sem que esse título não tenha um significado especial. Quando a gente pensa em reerguimento moral, quem se reergue é quem caiu antes. Então, reerguimento moral já está automaticamente embutido nessa palavra reerguimento moral uma queda anterior. Só se reergue quem caiu antes. Só se levanta quem, de alguma forma, caiu antes. Então, reerguimento moral alude, sugere, de maneira tácita, né, embutida nessa denominação, nesse título, uma queda prévia, uma queda anterior. E quando a gente pensa em queda em termos espirituais, a queda tem a ver com uma conduta, um tipo de conduta que fere a lei de Deus que está em nossa consciência, graças à qual
nós passamos a sofrer a consequência a partir de então. A queda, portanto, é fruto de uma escolha do sujeito e que produz um rebaixamento no seu nível vibratório, né? no seu tônus espiritual, né? Um rebaixamento na sua caminhada evolutiva ascensional. A queda tem a ver com esse rebaixamento. E o reerguimento moral tem a ver com o retorno ao processo de jornada evolutiva. Do ponto de vista psicológico, do ponto de vista interior, do ponto de vista mais no mundo interior da criatura, a queda está associada à culpa, ao sentimento de culpa, ao remorso. Joana de Ângeles, na sua célebre obra psicológica, costuma dizer que na gênese de boa parte dos transtornos emocionais que carregamos, encontra-se a culpa do espírito reencarnado. Culpa essa que dorme no nosso inconsciente profundo. Essa culpa está dormindo no inconsciente profundo, isso é, nos porões abaixo da linha da consciência, nos porões que estão abaixo da memória atual do indivíduo, né? Porque nem sempre o indivíduo lembra. Essa culpa está lá, por erros praticados em existências passadas, e essa culpa inconsciente se manifesta na vida atual através dos transtornos mais variados: ansiedade, transtorno do pânico, humor deprimido, fobias as mais variadas e assim por diante, que tem a ver sempre ou quase sempre na sua gênese com a consciência de culpa do espírito. Consciência essa que se manifesta na vida atual através desses sofrimentos variados, a depender do tipo de culpa, a depender dos agravantes ou atenuantes. Esse transtorno, esses conflitos nossos aparecem em forma de medo, de instabilidade emocional ou em quadros mais graves, como são as patologias psiquiátricas, transtorno afetivo bipolar, o antigo psicose maníaco-depressivo, né? Ou alguma psicose, como a esquizofrenia e assim por diante, em que o indivíduo com grande culpa acaba surtando e muitas vezes entrando em uma realidade paralela, alienando-se do chamado mundo objetivo, né? Rompendo com a realidade chamada factual, a realidade chamada objetiva, material no seu entorno. Então, tem a ver com essas culpas que o espírito traz de existências passadas que se manifestam na vida atual. Então, quando a gente fala em queda do espírito, a gente fala em uma atitude moral que faz ele se equivocar perante as leis de Deus e, do ponto de vista interior, em um sentimento de culpa, em um arrependimento. Arrependimento esse que pode produzir remorso e culpa. Em O Céu e o Inferno, na sua segunda parte, o codificador da doutrina espírita Allan Kardec estabelece em um capítulo notável chamado Código Penal da Vida Futura que o espírito, quando erra, passa por 3 fases. A primeira delas, o arrependimento. O indivíduo arrepende-se, se dá conta. Esse arrependimento, Kardec não aprofunda porque não era o caso, pode se manifestar em um arrependimento saudável, em uma atitude saudável de renovação, ou em uma culpa, em um remorso, em um conflito mais grave. Mas toda pessoa que erra passa por essa fase. A segunda fase, a expiação, que é o indivíduo passa a sofrer as consequências do erro que praticou. E no terceiro momento, não basta arrepender-se, como diz o ditado popular, arrependimento não paga dívida, não basta sofrer, não basta expiar, é necessário reparar. Terceira fase, diz Allan Kardec, reparação do mal praticado. Nós iremos ver tudo isso aqui nesse capítulo 35, reerguimento moral, que estamos aqui examinando. O início do capítulo, novamente, os mentores espirituais, notadamente Clarencio, com André Luiz, abordam a questão preocupante de Zulmira. Lembremos que Zulmira está com um quadro depressivo grave, uma depressão que evolui depois da morte do seu filho, depois da morte do filhinho Júlio.
Júlio esse, que é o mesmo espírito que já esteve com ela na condição de enteado, filho do primeiro casamento de Amaro. Quando ela se envolve com Amaro, ele tinha 2 filhos do primeiro casamento. A mais velha, Evelina, que já apareceu na obra várias vezes, e o menino Júlio, que acaba morrendo de uma forma trágica. Forma essa trágica que teve a colaboração da própria madrasta, porque Zulmira tinha uma certa resistência em relação ao menino, e em um momento da praia ela foi negligente. Ela não matou o menino, mas ela foi negligente. E aquilo gerou uma culpa nela. A mãe do menino desencarnada, portanto a primeira esposa de Amaro no mundo espiritual, voltou-se contra ela, contra Zulmira, num processo obsessivo. Ela já estava incomodada com a presença daquela mulher, que ela considerava no plano espiritual como rival dela, e agora, quando a Zulmira é negligente com o enteado, aí a Odila se volta contra ela, um processo obsessivo que a gente examinou ao longo da obra, depois ela acaba se renovando, mudando de conduta, até ajudando a família, né? Ela evolui espiritualmente. Só que esse menino Júlio, que era um antigo vínculo daquele grupo espiritual, a quem, inclusive, Amaro no passado fez mal, a gente já examinou isso nas tramas da reencarnação, esse menino tinha que voltar. E voltou, reencarnou no próprio seio da família, agora na condição de filho dela, filho de Zulmira. Ela recebe nos braços o menino Júlio, em homenagem ao Júlio que faleceu, ela dá o nome desse bebê, dessa criança, Júlio, sem se dar conta que se tratava do mesmo espírito, da mesma entidade espiritual, e se torna seu filho, mas não vive muito. E desencarna de maneira rápida, de maneira abrupta, numa enfermidade violenta, ainda com poucos anos de vida na Terra. A razão disso é porque o Júlio era um ex-suicida. Suicidou-se de maneira rebelde no passado e voltou aos braços dessa família mais de uma vez, sob o patrocínio da própria Odila, a sua mãe da encarnação anterior, que encaminhou e que ajudou ele a reencarnar nessa segunda oportunidade. Ele estava cumprindo etapas. No entanto, Zulmira, que guardava a culpa do passado e pela negligência com que ela atuou em relação ao seu enteado, começou a achar que a vida estava punindo ela. Punindo como? Levando seu filho. Agora que ela era mãe por primeira vez, ela que tanto anelava, que tanto ambicionava ser mãe, ao receber seu filhinho agora nos braços, a vida leva tão cedo o filhinho. Ela tomba numa depressão profunda e nessa depressão e nesse desgosto da vida, em função do sofrimento de ter perdido o filho, o remorso que estava um pouco recalcado no seu inconsciente é liberado. E aquele remorso da sua negligência em relação ao enteado vem com toda a força, porque ela começa a achar que a vida estava punindo ela, que o filho dela foi morto e foi levado por Deus porque ela foi negligente com o filho alheio, e começa a se culpar e entra no remorso destrutivo em um quadro de depressão grave, depressão severa, como dizem os manuais de psicopatologias atual. A depressão severa é tão preocupante, que há casos que o sujeito recebe sonda, tem que introduzir uma sonda para que ele receba alimentação por meio ali de soro, etc., direto no trato digestivo, direto no seu organismo, sem necessariamente a via oral. Então, tudo isso para salvar a vida do paciente. Há quadros de depressão tão graves que muita gente não sabe, a eletroconvulsoterapia, a chamada terapia do eletrochoque, que tem muito estigma, muito mito, inclusive, tem alguns mitos, muito estigma, muito estereótipo, mas a eletroconvulsoterapia, que é uma terapêutica cada vez menos frequente, cada vez mais abandonada, claro, porque tem efeitos colaterais, claro, porque é uma descarga elétrica, com anestesia, com equipamentos específicos, mas produz uma descarga elétrica. Por incrível que pareça, um dos poucos quadros onde a eletroconvulsoterapia é aplicada e que tem certo sucesso é em casos de depressão grave.
Porque a pessoa já pensa em esquizofrenia, né, em psicose grave. Não, é em depressão. Mas claro, em depressão grave. Em depressão que a pessoa não consegue nem sair da cama, levantar. Pela descrição daquilo que André Luiz está descrevendo ali, do quadro que Zulmira está apresentando, né, pela descrição de saúde que André Luiz faz da Zulmira, me faz pensar que ela estava evoluindo para uma depressão grave, com risco de morte. Lembremos que na época do que André Luiz escreveu isso, estamos na década de 40, 50, não se tinha tanto recurso assim, já falamos isso, inclusive recurso medicamentoso da psiquiatria. Então, estamos aí em uma situação bastante limitada, bastante primária em termos aí de medicina, tá? E o próprio médico disse isso para a família: olha, Zulmira está definhando e o remédio que ela precisa, a medicina não tem. Ela precisa querer viver, voltar-se para viver, querer valorizar a vida, né, ter ânimo para viver, porque ela está, na verdade, desejando morrer. Né, ela simplesmente perdeu o encanto, a alegria de viver. Parêntese. Aqui nós temos um quadro em que o indivíduo vai se depauperando, vai se entregando e, a depender do caso, pode ser considerado um suicídio indireto. É claro que não tem a mesma gravidade do suicídio, que o indivíduo extermina a vida física de maneira violenta. Ela estava num luto profundo, definhando, mas de qualquer sorte, ali nós temos também um quadro em que o indivíduo se abandona. Lembremos do texto A Melancolia, de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito fala, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é necessário resistir ao apelo da tristeza e da melancolia, que é o desejo do espírito de voltar à pátria espiritual, uma vez que ele ainda tem missão a desempenhar aqui nesse mundo, ainda tem tarefas a exercer, a executar nesse plano físico. E caso ele se deixe levar para esse desejo de voltar à vida espiritual, ele pode enfraquecer o corpo físico e acabar antecipando o seu retorno. Sutilmente o espírito está dizendo a respeito de um suicídio indireto, que Joana de Ângeles, na obra, se não me falha a memória, a obra Diretrizes para o Êxito, vai chamar de suicídio moral. Então, nós temos, portanto, esse quadro, preocupação de Clarencio, preocupação da equipe espiritual, só que, mais uma vez, para nossa surpresa, o caso de Zulmira não é abordado diretamente. A gente já viu isso no capítulo passado. E em vez de se abordar o caso de Zulmira, o que é que eles fazem? Novamente eles se voltam ao caso de Mário Silva. Lembremos que esse caso já estava sendo tratado no passado, eles visitaram a casa do enfermeiro, e essa saga vai continuar nesse capítulo. Eles voltam à casa de Mário Silva e encontram o enfermeiro ali já despertando, sob os efeitos dos anestésicos que ele estava utilizando, as medicações para dormir, porque não conseguia conciliar o sono, vitimado pelo remorso, as freiras desencarnadas ali, a gente abordou no capítulo 34 sobre essas freiras desencarnadas que tinham simpatia por ele, vínculo por ele, em razão dos méritos que ele tinha, pelo bem que ele fazia no hospital. Olha só, um espírito atribulado, um sujeito com culpas e com conflitos do passado, com grandes conflitos do presente, com paixões a vencer, com ódio feroz, um ódio que ele cultivava, uma tendência ao ressentimento, um indivíduo um pouco revoltado com a vida, um pouco insatisfeito com a encarnação dele, com grave remorso agora, e ainda assim nós temos freiras ali desencarnadas ajudando ele pelo bem que ele fazia no hospital enquanto enfermeiro, porque enquanto enfermeiro ele era um enfermeiro dedicado, ele era alguém que se dedicava ao próximo. E ele até gostava e se vangloriava disso. E o remorso dele tem a ver com isso. Lembremos no capítulo passado que Mário Silva também está em remorso. Qual é o remorso de Mário Silva? Quando o menino Júlio está falecendo, ele era o enfermeiro responsável para visitar a casa e para cuidar, ele desejou a morte do menino, porque ele reviu ali Zulmira e Amaro juntos, os dois a quem ele considerava inimigos. Parêntese, para quem não lembra, Zulmira foi noiva dele. E Zulmira abandonou ele para ficar com Amaro e se casar com Amaro. E ele,
cultivou ódio e considerava os dois como inimigos seus, como rivais seus. E quando reviu, o ódio veio à tona, o ressentimento veio à tona. Quando viu o menino ali, Zulmira sofrendo, ele teve até um certo prazer de vê-la sofrendo. E o menino ali, que ele tomou uma raiva, um ódio inexplicável. Júlio tinha ligações com Mário Silva do passado. Lembremos Esteves, Júlio, né? Que disputaram aí o amor de uma única mulher, e o próprio Júlio ficou com essa mulher, né? Que era esposa do Esteves. Esteves foi adiante, e mais tarde o próprio Amaro, que era Armando, ficou com essa mulher, e a mulher traiu o Júlio com o Amaro, ficando com o Amaro, e Júlio não suportou a mesma dor que ele fez passar Esteves, que era Mário Silva, e suicidou-se. Então, veja como existe uma ligação entre esses espíritos de uma maneira notável, né? Notável. E essa mulher que era disputada era a que hoje se chamava Zulmira, né? Que no passado era Lina Flores, se não me falha a memória, ela era Lina Flores. Eu sempre confundo porque Antonina era Lola Ibarruri e ela era Lina Flores. Então estamos diante dessa cena, dessa saga. Clarence e André Luiz, os espíritos amigos, chegam no cenário, no recinto doméstico de Mário Silva, e encontram ele naquela conjuntura, mal, as freiras desencarnadas tentando vitalizar ele, o remorso consumindo sua alma. Por quê? Porque ele desejou a morte do menino. O menino estava tomado pela croup, ia desencarnar, um problema respiratório grave, ia desencarnar, porque já estava previsto para desencarnar, Clarence sabia, mas ele não apenas desejou a morte do menino, mas como chegou a planejar pegar uma medicação e aplicar no menino que induziria o menino à morte. O menino morreu antes, mas ele estava planejando em fazer, e aí ele se sentiu culpado. Se sentiu bastante culpado por aquilo, especialmente porque na sua atuação enquanto enfermeiro ele tinha certa vanglória daquilo, ele se vangloriava de ser um bom enfermeiro. Se era alguma coisa que ele exercia bem, era a profissão de enfermagem, embora sua vida privada era feita de tristeza e de insatisfação. Então o mundo dele caiu, olha a queda moral, e ele, apesar de não ter matado o menino, a croup que matou, ele se sentia responsável, né? E aí Clarencio diz: para ajudar Zulmira, a gente tem que ajudar Mário Silva, porque eles têm uma ligação psíquica, estão vinculados psiquicamente pelo passado e no presente. E em casos como esse, às vezes quando companheiros de um grupo espiritual estão ligados por débitos recíprocos e ódios e etc., ajudar um é favorecer e colaborar com a ajuda do outro. Porque veja, se eles, pelos débitos que tinham em comum e também pelos ódios e ressentimento, estavam ligados, tinham vínculos, estabeleciam vínculos, eles estavam com vínculos psíquicos. Quando um adoece, um fica mal, irradiando para o outro, que está na mesma sintonia e que capta, o outro sente também. Então há uma retroalimentação. Então Clarencio diz: ajudar um é também colaborar e favorecer o outro. Vamos ajudar a Mário Silva. E vão na direção do Mário Silva. Essa é uma questão interessante. Por que a equipe espiritual primeiro resolve ajudar Mário Silva e não a Zulmira? Algumas hipóteses. Talvez o caso da Zulmira seja mais grave, ela estava com remorso, ela realmente foi negligente, ela realmente tinha uma dívida espiritual do passado que estava, de alguma forma, também espiando naquela depressão, ela estava mais depauperada, ela estava com risco de morte. Mário Silva não, estava com grande culpa, mas nem tanto, né? Não estava acamado, não estava impedido de trabalhar, né? Estava numa situação melhor, e talvez tivesse menor cota de débitos nesse sentido. Talvez, eu estou aqui especulando, é só uma hipótese que eu estou levantando. Bom, eles vão para a casa de Mário Silva, chegando lá, encontra Mário Silva nessa conjuntura, nessas circunstâncias que aqui nós descrevemos, né? E aí o Clarencio fala para André Luiz, ele precisa conversar com a Antonina. Ele tem necessidade de conversar com ela. Ele viu em Antonina uma referência moral,
uma mulher evangelizada que acolheu ele na casa dele, na casa dela, que acolheu ele como irmão, ele que foi enfermeiro de uma das filhas dela que estava mal e ele foi designado pelo hospital a cuidar da filha dela. A filha dela melhorou, a família estava em harmonia novamente, ele foi um colaborador, surgiu um laço ali afetivo e fraterno de Mário Silva para com a família de Antonina e especialmente para com ela. Ele participou do evangelho no lar, na casa dela, e ficou envolvido, ele se sentiu envolvido pelo discurso do evangelho, envolvido pela mensagem espiritual, lhe fez bem, renovou a mente, ele estava começando a despertar espiritualmente, estava começando a amadurecer e tinha necessidade de ouvir ela e de conversar com ela. Mas, depois do que aconteceu, que ele desejou a morte do menino na casa de Amaro, ele não teve coragem mais de procurá-la. Se sentia envergonhado, se sentia não merecedor. Veja o que é a culpa, o que é o remorso. Então o indivíduo errou e em vez de ele procurar auxílio para sair do erro, ele se sente tão culpado que ele não se sente merecedor. A vergonha que tomava conta dele, ele via Antonina como exemplo de moralidade, ele não podia falar sobre o erro dele, ele não podia dizer do equívoco dele. Então a vergonha do erro, a sensação de não merecedor de ajuda faz o indivíduo procurar. O que é um erro? O que é um equívoco? Jesus disse, os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico é o doente. E eu vim para aqueles que precisam de médico. Jesus falava isso. Então, esse é um erro, porque o indivíduo acaba fugindo, evitando, se afastando da ajuda espiritual que pode tirar ele dali. Olha só. E aí a gente vai ver a explicação que Antonina dá para tudo isso, orientando Mário Silva no final do capítulo, amparada e inspirada por Clarencio, que ajuda ela. Bom, Clarencio ajuda ele a despertar, ele volta ao corpo, desperta naquele mal-estar. E aí André Luiz descreve que Clarencio dá um abraço nele, um abraço de tal forma que irradia energias positivas, vibrações positivas. Olha só que coisa interessante. E diz para André Luiz, ele precisa ouvir Antonina e desabafar. O desabafo vai fazer muito bem a ele e vai fazer ele renovar as energias. Olha só, estamos aqui nesse capítulo, Clarencio abordando uma questão psicológica, psicoterapêutica até. Né? Claro que a psicoterapia, o trabalho de psicologia dos profissionais de psicologia não se resume a desabafo apenas, não é apenas isso. Mas o desabafo é uma porta que abre espaço muitas vezes para renovação, para o indivíduo se escutar melhor, para o indivíduo conseguir se ouvir, desabafando tudo aquilo que ele não conseguiu compartilhar ainda com ninguém. Né? Hoje está provado nas neurociências que muitas vezes, quando você tem, por exemplo, uma depressão, um transtorno, e mesmo que não tenha nenhuma patologia especificamente, mas qual é a melhor forma de lidar com conflitos? Conversando com alguém. Dialogando com alguém. Converse com alguém. Dialogue. Pode ser um amigo, pode ser alguém da sua confiança, pode ser alguém com quem você partilha uma experiência a dois, alguém que possa realmente lhe escutar, para que você se sinta acolhido. E caso não haja ninguém assim na sua proximidade, um pastor, um padre, um médium espírita, um orientador, caso não tenha, busque ajuda profissional. Busque um auxílio profissional. Converse com alguém. A melhor forma de você organizar sua mente, organizar inclusive seu cérebro, organizar sua forma de funcionar melhor, é conversando. É dialogando. É falando das suas dores. É pensando, refletindo através da fala a respeito daquilo que lhe dói, daquilo que lhe faz sofrer. Não é à toa que os homens, pessoas do sexo masculino, se suicidam mais. Esse é o paradoxo, chamado paradoxo do suicídio. Mulheres tentam muito mais o suicídio do que os homens, a ponto de ser 3 para 1. A cada 3 mulheres, um homem. Então, ou seja, se 300 mil mulheres tentaram suicídio, 100 mil homens tentaram também. Mas apesar dessa proporção, mulheres tentam muito mais do que os homens se matam bem mais. Suicidam-se bem mais. Por quê? Tem a coisa do método violento, da apelação pelo método violento, mas sobretudo porque os homens muitas vezes não conversam, não buscam ajuda, não dialogam. No caso dos indivíduos masculinos, mais ainda. Então,
E aqui o que o Clarice está dizendo é o seguinte: o desabafo vai lhe fazer bem. Vai fazer ele renovar as energias, vai fazer ele eliminar esses miasmas do remorso, esse automatismo psíquico do remorso. Então, abraça ele, e nesse abraço ele irradia tão boas energias que Mário Silva se sente disposto. E André Luiz diz assim: ele não sabe explicar o motivo pelo qual ele estava se sentindo tão disposto e renovado, e se levanta disposto com o pensamento fixo em Antonina. E resolveu se dirigir para a casa de Antonina. Olha só, parêntese, um abraço. Às vezes a gente complica tantas coisas e faz tanto salamaleque. Ah, vem cá, venha, senta aqui, vou te dar um passe. Ah, aí faz aquele ritual todo, bota incenso, canta Hare Krishna, canta hinos, faz um salamaleque danado, que às vezes não é necessário. Não estou dizendo que o passe não seja necessário. O passe é uma transfusão de energia super necessária, é um recurso psíquico que nós temos e da misericórdia divina. Mas muitas vezes o passe está ali disponível na casa espírita, está ali naquele ambiente da casa espírita, preparado para isso, onde tem uma prática, um trabalho espiritual para aquilo. Isso não significa que a gente precisa, claro, em uma situação de socorro a gente pode aplicar o passe, mas isso não significa que a todo momento a gente deve ficar aplicando passe nas pessoas e fazendo esse ritual. Às vezes uma palavra amiga é uma irradiação de energia, é um passe. Às vezes um abraço, ninguém viu, mas a gente transferiu energia para o outro. Um abraço amigo, um abraço fraterno irradiou energia. Que foi isso que Clarice está falando aqui. Clarice deu um abraço em Mário Silva. Clarice está desencarnado, Mário Silva está encarnado. Mário Silva não viu, despertou, recebeu aquele abraço, sentiu o bem-estar à disposição. Olha só, transmite energias positivas. Hoje as neurociências falam que o abraço, o toque, principalmente em um filho, na criança, no filho em desenvolvimento, transmite segurança. Neurologicamente, o toque, o abraço transmite segurança. Agora, é claro, a gente não deve confundir o toque, o abraço fraterno para outras coisas, né? Porque também o povo aproveita também, até nas casas espíritas, aproveita o abraço para, em vez de carinho, carícias, em vez de um abraço fraterno, um abraço nem tanto fraterno assim, né? Porque também as pessoas têm os seus conflitos. E aí se aproveita do abraço para tirar sua lasquinha do outro. Não é esse o caso. Estou falando de atitudes saudáveis, de abraço, de carinho, de afabilidade que cabe, né, na nossa convivência cotidiana, no nosso dia a dia, e que são expressões de afetividade, de fraternidade, que nós ali não apenas produzimos hormônios, neurohormônios, serotonina, dopamina, etc., mas também irradiamos e também recebemos boas vibrações. Então, isso é super interessante notar nesse capítulo, né? E aí André Luiz descreve, por exemplo, a casa de Antonina, quando Mário Silva chega, é bem recebido, é acolhido, a alegria das crianças para cima dele, porque ele realmente cultivou uma boa simpatia, cultivou o vínculo, as crianças vão pra cima dele, a pequenininha, a caçula, não tô lembrado agora o nome dela, Lisbela, eu acho que é Lisbela, vai pra cima dele, abraça ele, não está totalmente recuperada, mas está quase boa, e aí, só que aí André Luiz diz assim que Antonina bateu o olho nele, percebeu o abatimento e percebeu que alguma coisa não ia bem. Aí com a delicadeza, com a sutileza, com a inteligência emocional, embora André Luiz não usou essa expressão, porque não havia essa expressão na época, mas eu estou usando, com a inteligência emocional, foi ali conversando com ele, retirando as crianças sutilmente, levando ele para um local da casa, inclusive que ela fazia evangelho no lar com os meninos, né? E ali, um pouco afastada das crianças, ela então abordou ele, né? E induziu ele a conversar com ela, né? Talvez tenha falado, embora o capítulo não deixa claro, o que é que tá acontecendo? Tô vendo que você não tá bem, eu te conheço, a gente só se conhece há dois ou alguns dias, né? Acho que foram 2 dias, eu acho. Há alguns dias, mas eu já lhe conheço, você não tá bem, o que é que tá acontecendo? E aí ela foi induzindo, assim, sutilmente, né? E ele desabafou. Ele caiu em pranto, desabafou, aquele desabafo que lava a alma, que renova, né? E aí a Antonina
diz André Luiz, já estava sob a influência espiritual de Clarencio, o ministro de nosso lar, e começou a orientar dele. E o final do capítulo, do meio para o final do capítulo, é essa orientação maravilhosa de Antonina. Ela diz um monte de coisa para ele. Entre as coisas que ela diz, tem muita coisa que ela diz ali, né? Mas entre as coisas que ela diz que Júlio não morreu. Uma das coisas que ela fala para ele é Júlio não morreu. Ele inicialmente não entende o que ela quer dizer com isso. Ele realmente não entende o que ela quer dizer com isso. Ela, mas como assim, Júlio não morreu? O menino, a criança tá morta, eu fui responsável, eu desejei que ela morresse, talvez eu a matei ela. E aí Antonina disse, você não sabe, não é bem assim. O menino estava vitimado pela Krupp, você me contou. Estava tomado pela Krupp, a Krupp ia matá-lo, estava em estado grave, você não tinha muito o que fazer. Talvez você tenha desejado, mas matar o menino você não matou. O que é isso? Você estava ali na condição de enfermeiro. É natural que a gente tenha sentimentos inamistosos e sentimentos controversos em relação a alguém que nos fez mal. É natural que ela diz assim, é compreensível, mas esses são desafios da nossa vida para que a gente supere esses sentimentos e transforme esses sentimentos em sentimentos positivos. Se você realmente errou, e eu não estava lá para afirmar, se você realmente errou, é preciso você se levantar. Quem caiu, precisa levantar. Não adianta chorar apenas pela queda. É necessário renovar-se e levantar. Afinal de contas, chorar pelo erro praticado não resolve coisa nenhuma. Não vai resolver nada e vai fazer você perder seu tempo nesse momento. Ela foi dando esse tipo de orientação. Claro que ela falou muito melhor do que eu estou falando aqui. Eu estou falando com as minhas palavras e com a minha emoção, com aquilo que eu me lembro do discurso dela, mas é claro que ela colocou as coisas de uma forma muito melhor, inspirada por Clarencio do plano espiritual. E ela diz para ele, Mário, ela até chama de Mário, não chama mais de senhor, né? André Luiz até diz assim, num tom mais íntimo, né? Num tom menos formal, né? Porque naquela época era senhor, senhora. Então, Mário, você acredita na reencarnação? E começa a falar sobre a reencarnação, sobre a possibilidade da gente voltar à Terra. E diz para ele, quem disse que ele, o menino, não pode voltar? Quem disse que ele não pode voltar naquela mesma família? Quem disse que a gente não pode ajudar ele para que ele volte naquela mesma família? Mas você, Mário, precisa sair disso. Quem caiu, quem errou, precisa se levantar e se renovar. Tá vendo? Tá entendendo o título do capítulo? Reerguimento moral, depois da queda. Quem caiu precisa se levantar. Você precisa ajudar eles. E aí diz para ele, olha para mim. E aí começa a falar sobre os sofrimentos dela. Fui casada, me casei por amor, o marido abandonou, negligenciou os deveres do lar, me deixou aqui com um monte de menino. Eu sozinha com um monte de menino. Conciliando o trabalho com dedicação maternal, fui dando conta das coisas de uma maneira muito sofrida, muito difícil. E ainda assim, eu vi um dos meus filhos morrer de maneira violenta. Lembram? Lá no início da obra, um dos filhos dela morreu. Não me lembro agora o nome dele, acho que é Marcos, o menino Marcos, se não me falha a memória. Ele morreu, ele faleceu, e eu vi falecer. Eu poderia me revoltar com o marido que abandonou a casa, a família, me revoltar com a vida, com Deus, mas eu compreendi com o conhecimento do Evangelho que a dor é uma espécie de fogo purificador que amolece e molda o metal do nosso caráter. Olha que imagem bonita. Eu estou citando aqui com a minha memória, talvez não foi com essas palavras, mas que imagem bonita, o fogo purificador que amolece. Amolece o que? A rigidez nossa e molda o metal do nosso mundo íntimo, do nosso caráter, da nossa personalidade. Apesar de não gostarmos, Mário, a dor faz por nós aquilo que a gente não consegue fazer por nossa conta mesmo, de nossa parte sozinhos. A dor tem uma função. Mas a dor pode fazer você revoltar-se mais ou fazer você amadurecer e tornar-se uma pessoa melhor. O que é que você vai escolher? O que você escolhe? Qual é a sua escolha nessa situação? Tornar-se uma pessoa mais rebelde, mais revoltada e mais odienta em relação ao próximo? Ou tornar você uma pessoa mais sensível, mais lúcida em relação ao sofrimento alheio e melhor, mais amadurecida? E aí ela vai num ponto psicológico muito importante aqui. Com certeza tem as mãos de Clarencio para ela falar isso, porque é de uma sofisticação,
mas não apenas sofisticação, é de uma profundidade cultural muito grande o que ela diz. Porque ela diz o seguinte: fixar-se numa culpa excessiva e num erro imaginário pode ser apenas vaidade. Ou seja, o remorso excessivo também pode ser mera vaidade. E ela explica por quê. Essa é uma consideração psicológica muito profunda. Por quê? Porque ela explica dizendo, você só está pensando no meu remorso. Ah, porque eu errei. Ah, porque eu caí. Eu era um enfermeiro maravilhoso. Um enfermeiro top do hospital. Ela não fala dessa forma, né? Enfermeiro top do hospital. Um enfermeiro maravilhoso. E agora eu errei. Eu. É sempre eu. Você só está concentrado no seu ego. Você está com o ego ferido porque você não admitia errar. Olha o orgulho. No fundo é um pouco de orgulho, né? Eu me sinto tão melhor do que os outros que todo mundo pode errar. Eu não. Olha a nossa vaidade. A vaidade muitas vezes está associada a esse remorso que faz a gente não virar página. Esse remorso que faz a gente não... Porque o arrependimento, se dar conta e até sofrer um pouco pelo erro praticado, é normal, é natural. Mas o remorso que faz o indivíduo se fixar na culpa, que faz o indivíduo se maltratar, se bombardear, ficar se punindo, ela diz, é vaidade. É vaidade. No fundo é o ego ferido. No fundo é uma mágoa de não admitir que você pode errar também. Que você pode ter também sentimentos negativos. Que você pode cair também. Olha a consideração psicológica profunda. No fundo, o sentimento de superioridade, todo mundo erra, mas eu não posso. Eu não admito errar. E depois uma concentração no próprio ego. Eu caí, eu errei, eu fiz o erro, mas eu sou responsável por esse erro, eu que prejudiquei aquela criança, eu. E aí ela disse para Mário, Mário, sai um pouco de você e pense neles, em Amaro, em Zumira, como é que eles estão agora? Se você errou mesmo, o que é que você pode fazer para ajudar? O que é que você pode fazer para reparar? E aí ela começa a falar sobre a reparação do mal. Quando nós cometemos um equívoco, faça o bem. É isso que ensina a doutrina espírita. Faça tudo bem, porque o bem que você faz apaga o mal que você fez. É o amor que cobre a multidão de pecados de que fala o Evangelho de Jesus. O amor que cobre a multidão de pecados. Esse é o conselho final que ela dá para ele. Reabilitação moral. Faça todo o bem, porque o bem que você faz anula o mal que já um dia você fez. E ele fica confortado com aquilo, mas não tem coragem. Eu não tenho coragem de ir lá. Eu não tenho condição de ir lá, de voltar naquela casa. E aí, depois de conversarem, dela estimular ele, ela diz, eu vou com você. Vou organizar aqui a casa, vou deixar as crianças sob o cuidado de uma parente minha. Ela vem aqui e fica tomando conta das crianças, porque ela tinha criança pequena. E vou com você. Vou com você lá pra eu te ajudar a você se reabilitar e você conseguir se melhorar e conseguir fazer o bem para apagar esse remorso que lhe consome de um erro imaginário, de um erro fantasioso. Olha só. Eu vou com você. Ele se sente confortado. Aqui há o tema do estímulo de um espírito sobre outro espírito. Né? Isso é super interessante. Quem leu Renúncia vai ver o espírito Pollux, desencarnado, que mais tarde se tornaria um dos personagens da obra, Carlos Clenaghan, né? Pollux, antes de reencarnar, com medo de reencarnar, porque não teria o auxílio de Alcione, que era a grande amada dele, que ele não tinha merecimento de estar com ela, porque ele já tinha errado muitas vezes com ela. E ela, dos planos superiores, mesmo assim aceita reencarnar. Se não, eu aceito, eu vou com ele. Mas, Alcione, você não precisa, não tem necessidade. Não, mas eu vou com ele, eu vou ajudá-lo. E ele só aceita reencarnar quando ela aparece e diz, não, eu decidi reencarnar também. Vou ajudá-lo. Né? Então, o auxílio de um espírito em relação ao outro. Agora, chega um momento da trajetória do espírito que ele precisa seguir por conta própria e não apenas com o estímulo espiritual de alguém moralmente referência para ele, né? Mas nesse caso não. Nesse caso, Antonina diz, eu vou com você, vou te ajudar, vou lhe acompanhar. Vamos marcar e eu vou com você. Ele se sente reconfortado. E ela ainda adiciona dizendo, eu sinto, ali a inspiração mediúnica clara, Clarencio ali, ó, por meio dela. Eu sinto, Mário, que isso que você está me contando, Zumira,
Amaro, o menino Júlio que faleceu, são espíritos ligados a você. É um grupo de espíritos ligados a você. Ligados muito fortemente a você. Por isso esses sentimentos. Por isso essa intensidade de sentimentos de amor e ódio, etc. Penso que estamos diante de uma trama do passado espiritual, de reencarnação. E eu digo mais, eu acho que eu estou envolvida nisso. Ele se assusta, ele diz, porque pela sua tranquilidade, pela sua confiança de confidenciar essas coisas para mim, nós nos conhecemos apenas há 2 dias e você já se sente tão confiante assim. E pelo laço de afeto, de amizade, de afetividade, de simpatia, de empatia que nós temos com tão pouco tempo, e eu me senti tão ligado a essa história toda, eu sinto que eu também, de alguma forma, estou envolvida nesse caso. E me sinto também estimulada a colaborar de alguma forma, porque de repente eu também estive no passado colaborando com essa trama que estamos vendo nesse momento. De repente, no passado, eu já estive numa situação em que eu, de alguma forma, colaborei com isso tudo, a ponto de eu hoje estar sabendo dessa história. Se eu estou sabendo dessa história, e se você me confidenciou dessa forma, com tanta ligação, talvez eu também estive contribuindo direto ou indiretamente para esse cenário atual que liga você. Eu vou com você. E o capítulo encerra mais ou menos aí. A gente vai ver outros desdobramentos dessa trama espiritual fascinante, já, né, na sua parte final da obra, Entre a Terra e o Céu. Obra Entre a Terra e o Céu, parceria do maravilhoso médium Chico Xavier e do espírito notável André Luiz. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o capítulo 35, Reerguimento Moral. E até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.